Queridos, vocês me ouvem? Ok. Bem. Bem, Senhor Jesus, pedimos revelação e sabedoria da parte do Senhor, Deus da Tua Palavra, que nos transforma, que nos faz semelhantes ao Teu Espírito, a quem o Senhor é. Pedimos a Deus que o Senhor nos carregue nesse lugar, esse lugar de relacionamento. Virtudes do céu sejam transbordadas em nós. Deus, o Teu amor seja, Deus, derramado nos nossos corações. Possamos contemplar, que o Senhor nos leva a contemplar a Tua face, contemplar a Tua bondade. Ó Deus, entranhados em afetos e misericórdia. Ó Deus, entranhados em graça e bondade. Nós oramos e pedimos revelação em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Chegamos aqui em Oséias capítulo 7. Oséias, um profeta aí que viveu 200 anos antes do reino dividido em Israel. E Deus usa a vida do profeta Oséias, assim como usou a de outros profetas, como um aspecto pedagógico daquilo que iria acontecer com o povo. Então, aquilo que acontecia com a vida do profeta era um símbolo daquilo que aconteceria com o povo de Israel. E Deus levanta Oséias e diz: olha, Oséias, case-se com uma prostituta, com Gomer, porque ela representa Israel e tu representa a mim. Então Israel se prostituiu, fez aliança com outros povos, adulterou, se tornou idólatra. Mas, Oséias, eu quero que tu compre ela novamente. Primeiro que tu tenha filhos com ela. E os filhos, o nome dos filhos, aí Deus diz, olha, o nome do filho, você vai colocar não amado, né? Outro, não meu filho, né? E Deus estava sinalizando que Israel se tornou não amado, se tornou não mais filho de Deus. Ele disse: eu também não sou mais seu Deus, né? Depois Deus diz: não, mas agora vai lá, Oséias, e compre ela novamente e restabeleça a aliança, pois é isso que eu farei com Israel. Ok? Então Deus faz uma pedagogia aqui usando a vida do profeta Oséias. E aí, primeiramente, então, no capítulo 1, primeiro capítulo, segundo, terceiro capítulo, do 1 ao 3 aqui, existe esse casamento, né, de Oséias com Gomer. E a partir do capítulo 4, aqui, há então as acusações e avisos para Israel, né, porque Deus aponta as causas da infidelidade do povo de Israel, né, e as causas da infidelidade, e Deus estava manifestando o desejo de que Israel o conhecesse. E aí tem algo aqui que a gente se ateve ontem, atentamos para isso, que é o desejo de Deus que o conheça. E o conhecer aqui no hebraico, a palavra é iada, e isso significa relacionamento. Deus deseja que nós o conheçamos através de uma relação profunda. Ok? Já era assim lá no tempo antes do reino ser dividido, antes de Cristo, né, no Velho Testamento, quanto mais hoje no Novo Testamento, em que temos uma parte, a essência de Deus em nós, que é o Espírito Santo. Ok? Então, o sempre desejo de Deus, isso que deve ficar claro para mim e para você. O desejo de Deus é relacionar com você, para que você seja uma tradução de quem Ele é. Ok? E você sendo transformados em quem Ele é. Amém? Tal qual Ele é, nós somos. E agora, ok, pastor, mas nós não temos o Espírito Santo já em nós? Precisamos nos tornar alguma coisa? Não, nós já temos o Espírito Santo, é verdade. Agora nós precisamos ser transformados na nossa mente, para que a gente compreenda aquilo que a gente carrega, para que a gente manifeste, transborde, expresse quem Cristo é. Ok? Capítulo 7 de Oséias, então, é essa sequência aqui
de acusações que Deus está fazendo por meio do profeta para os líderes de Israel e para o povo de Israel. E esse chamado à conversão, chamado ao arrependimento. Ok? Oséias, capítulo 7. Hoje, do 7 ao 14, a gente finaliza aqui o livro de Oséias. Ok? Oséias, capítulo 7. Desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. Samaria está cheia de mentirosos, há ladrões do lado de dentro e bandidos do lado de fora. Teu povo não percebe que eu observo. Está cercado por seus atos pecaminosos e eu vejo todos eles. Com suas maldades divertem o rei e os príncipes riem de suas mentiras. São todos adúlteros, sempre ardendo de paixão. São como forno mantido quente, enquanto o padeiro bate a massa. No dia da festa do rei, os príncipes se embebedam com vinho e dão as mãos aos zombadores. Seu coração é como um forno que arde com intriga. Sua trama queima a noite toda e pela manhã irrompe em chamas abrasadoras. Como um forno ardente, consomem seus líderes, matam seus reis um após o outro, e ninguém clama a mim por socorro. O povo de Israel se mistura com outros povos. Olha aí a idolatria, tá vendo? O povo de Israel se mistura com outros povos e se torna imprestável como um bolo mal assado. Estrangeiros consomem suas forças, mas eles não sabem disso. Seus cabelos ficam brancos, mas eles não se dão conta. Sua arrogância testemunha contra eles, e, no entanto, não se voltam para o Senhor, seu Deus, nem buscam encontrá-lo. O povo de Israel se tornou como pombas tolas e sem juízo, que primeiro chamam o Egito e depois vão até a Assíria para pedir socorro. Enquanto voam de um lado para o outro, lançarei sobre eles minha rede e os derrubarei como uma ave do céu. Eu os castigarei por todo o mal que fizeram. Que aflição espero os que me abandonaram. Que morram, pois se rebelaram contra mim. Eu desejava resgatá-los, mas contaram mentiras a meu respeito. Não clamam a mim de coração sincero. Em vez disso, gemem angustiados em suas camas. Cortam-se ritualmente e suplicam por trigo e vinho novo, mas de mim se afastam. Eu os instruí, os fortaleci, mas agora tramam o mal contra mim. Olham para toda parte, menos para o Altíssimo. São inúteis, como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos por seus inimigos, por causa da sua insolência contra mim. Então, o povo do Egito rirá deles. Então, Deus aqui denunciando a maldade de Israel. Deus dizendo: Israel ama a maldade. Israel é iníquo. Os príncipes, os líderes de Israel são iníquos. Eles, como um pássaro, né, eles buscam para o Egito e depois correm para a Síria. Né? Ou seja, eles buscam refúgio no Egito e depois fogem e fazem aliança com a Síria também. Né? E aí, capítulo 8 é a denúncia aqui, o anúncio de que o fim está próximo, né? O castigo viria sobre Israel. Soem o alarme, o inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor. Pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra a minha lei. Agora Israel clama a mim. Socorre-nos, pois és nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem, e agora o inimigo os persegue. Nomearam rei sem que eu consentisse, e escolheram príncipe sem minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro, e assim provocaram a própria destruição. Ó Samaria, rejeito o bezerro que você fez. Minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? Este bezerro que você adora, ó Israel, foi feito por suas próprias mãos. Ele não é Deus. Portanto, deve ser despedaçado. Semearam ventos e colherão tempestade. Os talos de trigo murcharão e não produzirão alimento. E mesmo que haja trigo, os estrangeiros o comerão. O povo de Israel foi engolido, está abandonado entre nações, como utensílios que ninguém quer. Como jumento selvagem no cio, subiram até a Assíria. O povo de Israel se vendeu a muitos amantes. Olha aí a analogia. Um Gomer, viu?
povo de Israel se vendeu a muitos amantes. Embora tenha se vendido às nações, agora eu os reunirei para o julgamento. Começarão a definhar sob a opressão do grande rei. O povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhes tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Gostam de oferecer sacrifícios e comer da sua carne, mas eu não aceito esses sacrifícios. Pedirei conta de seus pecados e os castigarei. Eles voltarão para o Egito. Israel se esqueceu do seu Criador e construiu grandes palácios. E Judá fortificou suas cidades. Por isso, enviarei fogo sobre suas cidades e queimarei suas fortalezas. Ok? Deus então anuncia que o castigo estava próximo de Israel. Ok? Deus estava dizendo, eu levarei de volta vocês para o Egito. Vocês, novamente, serão escravizados. Era isso que Deus estava falando para o povo. Ok? Capítulo 9. Ó povo de Israel, não se alegre com as outras nações, pois vocês foram infiéis a seu Deus e se venderam como prostituta, ao adorar outros deuses em toda a ira de cereal. Agora suas colheitas não bastarão para alimentá-los. Não haverá uvas para fazer vinho novo. Vocês não permanecerão na terra do Senhor. Em vez disso, voltarão para o Egito. E na Assíria comerão alimentos impuros. Ali não apresentarão oferta de vinho ao Senhor. Seus sacrifícios não o agradarão. Serão impuros, como um alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esse sacrifício se contaminarão. Eles próprios comerão o alimento, mas não poderão oferecê-lo ao Senhor. O que oferecerão nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Mesmo que escapem da destruição nas mãos da Assíria, o Egito os conquistará, e Mênfis os sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata, e os espinhos invadirão as ruínas de suas casas. Chegou o tempo do castigo de Israel, o dia do acerto de contas. Sim, Israel se dará conta disso. Por causa do seu grande pecado e sua hostilidade, vocês dizem, os profetas enlouqueceram, e os homens inspirados não passam de tolos. O profeta é um vigia sobre Israel para meu Deus, mas por onde vai encontrar armadilhas? Até no templo de Deus se enfrenta hostilidade. Olha Deus falando aqui, por meio do profeta. O profeta é um vigia sobre Israel, né? Para meu Deus. Mas por onde vai encontra armadilhas? Até no templo de Deus enfrenta hostilidade. Ou seja, os líderes de Israel estavam perseguindo os profetas que falavam a verdade, né? Meu povo faz coisas depravadas, como em Gibeá, muito tempo atrás. Deus não esquecerá, certamente os castigará por seus pecados. Quando encontrei você, Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi seus antepassados, foi como ver os primeiros figos maduros. Mas eles me abandonaram por causa de Baal-Peor e se entregaram à vergonhosa idolatria. Logo se tornaram tão repugnantes quanto o ídolo que adoravam. A glória de Israel fugirá como uma ave, pois não lhes nascerão filhos. Não crescerão no ventre, nem sequer serão concebidos. Ainda que alguns de seus filhos cheguem a crescer, eu os tomarei de vocês. Será um dia terrível quando eu me afastar e os deixar sozinhos. Vi Israel se tornar bela como Tiro. Agora, porém, entregará seus filhos para o massacre. Ó Senhor, o que devo pedir para teu povo? Pedirei ventres que não deem à luz e seios que não deem leite. Toda a perversidade deles começou em Gilgal. Ali comecei a odiá-los. Eu os expulsarei de minha terra por causa de suas maldades. Não os amarei mais, porque todos os seus líderes são rebeldes. O povo de Israel está ferido, suas raízes secaram, e eles não darão mais frutos. E se derem à luz, eu matarei seus filhos queridos. Meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedecem. Andarão sem rumo, errantes entre as nações. Capítulo 10. Como Israel é próspero, é uma videira viçosa cheia de frutos.
Mas quanto mais seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas. O coração dos israelitas é inconstante. São culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares e despedaçará suas colunas. Então eles dirão: não temos rei, pois não tememos o Senhor. Mas ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso, disputas legais brotam em seu meio, como ervas daninhas num campo arado. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do bezerro de Bet-Aven, e por ele lamentam. Embora seus sacerdotes idólatras se alegrem com o bezerro, será removida a glória de seu ídolo. Será levado para a Síria, como um presente para o grande rei de lá. Efraim será humilhado, Israel envergonhado. Porque seu povo confiou nesse ídolo. Samaria e seu rei serão cortados fora e ficarão à deriva, como um pedaço de madeira lançado no mar. Os santuários idólatras em Aven, onde Israel pecou, serão destruídos. Espinhos e mato crescerão ao redor de seus altares. O povo suplicará aos montes: soterrem-nos, e pedirá às colinas: caiam sobre nós. Ó Israel, desde o tempo de Gibeá só houve pecado e mais pecado. Não foi com razão que os perversos de Gibeá foram atacados? Agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-los por seus muitos pecados. Israel é como uma bezerra treinada que pisa o trigo. Um trabalho fácil, que ela gosta de fazer. Mas eu colocarei um jugo opressor sobre o seu pescoço delicado. Obrigarei Judá a arar, e farei Israel lavrar o solo endurecido. Eu disse: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Que linda essa expressão, né? Plantem semente de justiça e terão uma colheita de amor. Lindo, né? Arem o solo endurecido em seu coração, pois é hora de buscar ao Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras, ao confiar em carros de guerras e em seus grandes exércitos. Agora os horrores da guerra surgirão no meio do seu povo, todas as suas fortalezas cairão, como quando Salmã destruiu Bet-Abel. Até mães e crianças foram despedaçadas ali. O mesmo lhe acontecerá, Betel, por causa de sua grande maldade. Quando amanhecer o dia do juízo, o rei de Israel será totalmente destruído. Capítulo 11. Capítulo 11. Interessante que aqui Deus apresenta o amor dele sobre Israel. Você percebe que a relação aqui é de um pai e de um filho? Você percebe que é a relação aqui de repreensão, mas de muito amor e compromisso e responsabilidade envolvida? É isso que ele está dizendo agora. Olha só, capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Olha que lindo. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incensos aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzi-o pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor. Tirei o jugo do seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Mas porque meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito e será obrigado a viver na Síria. A guerra devastará suas cidades e os inimigos derrubarão suas portas. Destruirão os israelitas por causa de suas tramas. Pois meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade.
Como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Admá ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Esse verso 8 aqui é chave, viu? Olha só como é muito central nesse capítulo aqui. Olha só. Deus aqui, esse pai amoroso, que ama o filho, que chama o filho, mas o filho não quer relacionar com ele. O filho quer se distanciar. E por isso que Deus está dizendo, olha, o meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam de Altíssimo, mas não me honram de verdade. Interessante, né? Como nós, filhos, a gente... Ó Deus, como a gente trata, muitas vezes, de forma independente, a relação que os pais tanto prezam em manter. Como a gente trata, muitas vezes, com indiferença, a relação que os pais tanto gostam de regar. Vamos lá, um pai sempre está pensando nos filhos, uma mãe sempre está pensando nos seus, mas os filhos nem sempre estão pensando nos pais. É porque o filho, qual é a consciência do filho? Tá tudo bem comigo, então tá tudo tranquilo. Porque o filho não, agora não é inverso, né? Não é inverso. Será que tá tudo bem com meu pai? Será que tá tudo bem com a minha mãe? Como é que minha mãe tá se sentindo? Nossa, eu precisava ligar para ela. Os pais estão o tempo inteiro pensando isso. O coração deles, os olhos, o coração, o amor, sabe, o cuidado, o carinho, o afeto, o tempo inteiro é um transbordo, está transbordado sobre os filhos. E os filhos, somente quando amadurecem, né? E olha que e essa maturidade enquanto percepção, né? Não só enquanto cronologia, né? Esses filhos, eles só quando amadurecem se dão conta que precisam regar essa relação com os pais, né? Precisam desenvolver esse cuidado também para com os pais, né? Aqui Deus está dizendo, olha, Deus está dividido, que o coração de Deus estava dividido, é isso que ele estava falando, né? Não sei muito o que fazer. Eu sou um pai amoroso, ensinei Israel a andar e liderei ele com amor. Olha só, um pai pegando o filho pela mão e ensinando a andar. Isso que Deus fez com Israel. Mas quando começou a andar, foi para um caminho distante. E aí Deus está dizendo, olha, Israel é como um filho de rebelde, que sai de casa, que abandona, que não quer a relação daqueles que tanto cuidaram dele, daquele que tanto exerceu paternidade, carinho, amor sobre ele. E aí Deus está dividido, né? Emocionalmente, né? Deus estava dividido. Diz, olha, eu amo, mas preciso repreender. Assim como desistir de você, Deus usa essa expressão, né? No verso 8, na versão árabe, diz assim, como desistiria de você, Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Meu coração está dilacerado, minha compaixão transborda. 9. Não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel. Interessante que Deus estava dizendo que o tempo inteiro ia fazer isso, até agora, né? Mas depois ele diz, olha, eu não vou fazer. Não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus, e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês, e não virei com minha ira, pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como leão, e quando eu rugir, meu povo retornará, tremendo desde o oeste. Como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas, voltarão da Assíria. Eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Aleluia. Mas sabe aquela coisa de pai mesmo? Não, eu vou deixar passar. Mais essa. Aí em outro momento o pai diz, não, mas eu preciso repreender.
eu vou pegar a vara. Não tem como deixar passar. Deus estava com o coração dividido, né? É um pai que ama, mas é um pai que precisa exortar. É um pai que ama, mas é um pai que precisa corrigir. Israel me cerca de mentiras e traições, mas Judá ainda obedece a Deus e é fiel ao santo. Ok? Capítulo 12. Chegamos então no capítulo 12. Do capítulo 12 ao 14 são mais acusações e avisos, ok? Esse capítulo 11 é um capítulo de esperança, né? Que Deus livraria Israel então, pois ele é um Deus amoroso, né? E o capítulo 12 ao 14, então, são acusações e avisos. E aí existem alguns simbolismos aqui, algumas analogias com outras histórias. Né? Deus agora refere e lembra da traição mentirosa de Jacó, né? Lá de Gênesis, capítulo 27, né? Lembra quando Jacó engana Isaac? Ok? Então, tem a menção dessa mentira de Jacó aqui. Deus faz essa analogia. Olha, assim como Jacó traiu, Jacó mentiu, Israel está no mesmo caminho, né? E aqui no capítulo 12, 13, essa lição, esse fundamento a partir da história de Oséias, essa pedagogia a partir da história de Oséias, que era um israelita, né? E que se revela infiel desde o princípio. Ou seja, olha só, Jacó, qual é a história aqui? É que já em Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, em Jacó já começa essa infidelidade. Você percebe? Em Jacó, que é Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, 12 tribos Israel. Ok? A Gênese, ali em Jacó, a Gênese desse povo todo, já era infiel. E Deus está dizendo, vocês desde Jacó, vocês são infiéis, vocês são rebeldes, né? Jacó foi infiel. Aí no deserto, quando eu tirei vocês do Egito, mais à frente, né? Pois lá em Moisés, vocês foram infiéis no Egito, no deserto também, né? Depois, vocês escolheram Saul, vocês escolheram outro rei. Vocês escolheram um rei para vocês, quando eu queria guiar vocês pelos profetas, né? Deus estava dizendo que algumas coisas nunca mudavam em Israel. Era isso que Deus estava anunciando. É isso que Deus fala aqui a partir do capítulo 12, ok? 12, 13 e 14, e a gente finaliza. O povo de Israel se alimenta de vento, corre atrás do vento leste o dia todo, acumula mentiras e violência, faz acordos com a Assíria e, ao mesmo tempo, envia azeite para comprar o apoio do Egito. Agora o Senhor apresenta acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa e lhe retribuir por tudo que fez. Ainda no ventre, Jacó, olha só a analogia agora, ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar do seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel, encontrou Deus, e Deus falou com ele. O Senhor dos Exércitos, o Senhor é seu nome. Portanto, voltem para seu Deus. Pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. Você percebe o que Deus fala aqui? Olha, Jacó cometeu... Jacó trapaceou, errou. Assim como vocês, Israel, erraram. Só que depois Jacó se arrepende e teve um encontro com Deus. E Deus abençoa ele. Então, Israel, assim como Jacó errou e Deus o perdoou e o abençoou, assim também vocês estão em erro. Arrependam-se, que eu os abençoarei. Era isso que Deus estava dizendo. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos, que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Israel diz: fiquei rico, fiz fortuna com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei outros, meu histórico é impecável. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, Israel. Eu os farei morar em tendas outra vez, como fazem em feriados sagrados.
Enviarei meus profetas para adverti-los com muitas visões e parábolas. Irmão, só um parênteses aqui. Se lembra que nós voltamos, agora até então a gente estava falando ali nos últimos profetas, Ezequiel, Daniel, a gente estava falando do tempo do exílio na Babilônia, certo? Mas em Oséias a gente retornou lá para o tempo, depois Saul, o rei, quando o reino unificou ali, era Saul, depois de Saul, Davi, depois de Davi, Salomão, e depois de Salomão, Roboão e Jeroboão. E aí divide as tribos do norte e as tribos do sul, lembra? Então, Oséias, ele vive antes da divisão do reino de Israel, ali, tribos do norte e tribos do sul. E ele vivia no norte de Israel, ok? Só para nós situarmos. Ok? Por isso que Deus estava dizendo, enviei meus profetas para diverti-los com muitas visões e parábolas. Mas os habitantes de Gileade não valem nada, por causa de seu pecado. Em Gilgal também sacrificam bois. Seus altares serão enfileirados como montes de pedras, à beira de um campo arado. Jacó fugiu para a terra de Harã, e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó, e por meio de um profeta, eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Agora, ele os sentenciará à morte, como pagamento por seus pecados. Capítulo 13. Quando a tribo de Efraim falava, o povo tremia de medo, pois essa tribo era importante em Israel, mas pecaram ao adorar o Baal. E com isso, selaram sua destruição. Agora continuam a pecar, a fazer ídolos de prata, imagens modeladas por mãos humanas. Ofereceram-lhes sacrifícios, eles dizem. Ofereçam-lhes sacrifícios, eles dizem. Beijem os ídolos em forma de bezerro. Por isso, desaparecerão como a neblina da manhã, como o orvalho à luz do sol, como a palha soprada pelo vento, como a fumaça que sai pela chaminé. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito. Vocês não reconhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta. Mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Agora eu os atacarei como um leão, como um leopardo à espreita do caminho. Como uma ursa da qual roubaram os filhotes, arrancarei seu coração, como uma leoa faminta, os devorarei. E como um sinal selvagem, os despedaçarei. Ó Israel, você está prestes a ser destruído por mim, seu único ajudador. Agora, onde está seu rei? Que ele salve suas cidades. Onde estão os líderes da terra, os reis e os príncipes que vocês exigiram de mim? Em minha ira, eu lhes dei reis, e em minha fúria, os tirei. A culpa de Efraim foi acumulada, e seu pecado armazenado como trigo. Armazenado para o castigo. O povo sentiu dores, como as dores do parto, mas é insensato como uma criança que não quer nascer. A hora do nascimento chegou, mas ele fica no ventre. Devo resgatá-los da sepultura? Devo redimi-los da morte? Ó morte, traga seus horrores. Ó sepultura, traga suas pragas, pois não terei compaixão deles. Efraim é o mais próximo de seus irmãos. Mas um vento leste e uma rajada do Senhor se levantará do deserto. Se levantará no deserto. Suas fontes se esgotarão e seus poços secarão. Todas as suas riquezas serão saqueadas e levadas embora. O povo de Samaria sofrerá consequência em sua culpa, pois se rebelou contra o seu Deus. Serão mortos pela espada inimiga. Suas crianças serão despedaçadas e suas mulheres grávidas apertas ao meio. 14. E aí agora, Deus usa então essa lição da história de Oséias, né? E faz analogia então com Jacó, com o povo de Israel que havia se desviado lá no deserto, né?
feito rebelião, se voltado contra Deus. E Deus dizendo, olha, por conta disso, por conta que algumas coisas nunca mudam, eu trarei julgamento sobre vocês. Mas, assim como todos os profetas, Deus sempre anunciava que se Israel se arrependesse, haveria perdão. E é isso que é descrito em Oséias, capítulo 14. Arrependam-se. Volta, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe, perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Assíria não pode. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe, perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer nossos louvores. A Assíria não pode nos salvar. A Síria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos, vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Aleluia. Serei para Israel como o orvalho refrescante. Israel florescerá como o lírio, lançará raízes profundas no solo, como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como o cedro do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra, crescerá como o trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável, como os dos vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como uma árvore sempre verde. Todos os seus frutos vêm de mim. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos. Mas nesses caminhos, os pecadores tropeçam e caem. Amém. Aqui promessas de perdão, né? Promessas de perdão de Deus, dizendo, olha, meu povo viverá novamente à minha sombra, crescerá como trigo e florescerá como a videira. Amém. Promessa de esperança para todos aqueles que se arrependem e veem o Deus de Israel como seu Pai. Assim como a minha e a sua vida hoje profeticamente apontava para isso. Andávamos errantes como filhos rebeldes. Mas uma vez que reconhecemos e voltamos para casa, e reconhecemos que o Senhor é nosso Pai bondoso, nos arrependemos dos nossos pecados, a promessa é que nós novamente viveremos à sombra do nosso Pai. Cresceremos como trigo e floresceremos como a videira. Teremos um perfume na nossa vida, um ambiente, uma atmosfera agradável, como os dos vinhos do Líbano. Amém. E aí Deus está me dizendo, fique longe dos ídolos, fique longe da vida idólatra, a vida para si mesmo, fique longe de uma vida indiferente à relação. Deus estava chamando o povo para que o conhecesse. Deus estava chamando o povo para que o povo o conhecesse. Assim como chama a minha e a sua vida, para que o conheçamos. E esse conhecimento não é um conhecimento natural, é relacionar profundamente com Ele. Amém? E nesse lugar, a bênção do Senhor escorre sobre nós. Amém? Quero falar e declarar que você está em Cristo, que Ele é seu Pai, que você não é mais um rebelde, um filho rebelde que saiu de casa. Você é aquele que voltou, reconheceu
que à sombra do seu Pai você pode descansar. Amém. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, pois o Senhor sempre é misericordioso. O Senhor é um Deus redentivo. O Senhor é um Pai amoroso. E tem prazer nos seus filhos. E não os abandona. O Senhor estabelece uma aliança que o Senhor não nos abandona. E nós reconhecemos tua mão sobre nós. Reconhecemos a tua bondade sobre nós, sobre os nossos dias, sobre nossas casas. Livra-nos, ó Deus, de andarmos indiferentes à tua voz. Livra-nos, ó Deus, de fazermos aliança. Toda aliança que não depende de ti. Livra-nos, ó Deus, de fazermos e buscarmos resoluções que não seja em ti. Somos filhos à sombra de um pai. Somos filhos na direção de um pai. Assim como um pai pega o seu filho pela mão e ensina a andar, assim nós queremos andar todos os dias com o Senhor. Somos gratos a Deus porque o Senhor sempre se mostra misericordioso. O Senhor se mostra favorável, longânimo, paciente e amoroso. Nós celebramos a tua vida e te agradecemos pela tua bondade. Eu oro a Deus para que cada irmão seja transbordado desse amor genuíno que vem do teu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Há esperança para o nosso futuro, assim como havia esperança para o futuro de Israel. Essa esperança veio, né? Foi Cristo. E hoje a promessa é que ele voltará também é uma esperança para nós. Amém. Portanto, mantenhamos-nos fiéis, íntegros, aguardando a sua volta. Como filhos que obedecem ao Pai. E dessa relação não abrem mão. Sobretudo, o livro de Oséias está apontando, Deus quer relacionar conosco. Amém. Ele quer relacionar. E hoje à noite nós teremos mais um momento juntos, nessa relação que tem se desenvolvido. Não é um culto à divindade, é uma conversa com o Pai. Deus não está carente de ser reconhecido em sua divindade, embora seja humilde da nossa parte reconhecê-lo. Amém. Ele é plenamente Deus, mas ele também se apresenta como um Pai. E também Deus, Paulo diz que a igreja, ele nessa relação, bom, se Deus é o noivo, a igreja é a noiva. Se Deus é pai, a igreja expressa essa maternidade, esse cuidado de uma mãe. Amém? Portanto, nós andamos na proteção de um pai e no cuidado de uma mãe. Na segurança de um pai e nos entranhados afetos de amor de uma mãe. Amém? E hoje nós celebramos essa igreja. Celebramos esse ventre que gera, que é a igreja. Amém? E que cuida, que consola, e que conforta, e que se traduz e se transforma em favor dos seus filhos. Amém? Uma boa tarde para você, bom trabalho, bom almoço para quem não almoçou ainda, ok? Lembrando então, hoje à noite, chegue mais cedo hoje, ok? Faça o que você puder aí para chegar mais cedo. Lembrando, a questão dos carros, né? Por favor, se você pode, otimize a questão dos carros, porque é bastante demanda, ok? Lembrando que essa noite, assim como tantas outras, né? Mas essas especiais, nossa atenção para os visitantes, ok? Perceba o ambiente. Você está sentado a uma cadeira e percebe que tem visitante chegando, organize, não deixe ninguém ficar sem lugar, ok? Se é necessário, a gente fica em pé para que visitantes, tem cadeira para todo mundo, né? Mas às vezes, ali numa questão imediata, por favor, né? Se lance nesse cuidado, né, da igreja, sendo expressão do amor de Jesus, ok? Para os nossos visitantes, para aquelas pessoas que estão frequentando, ok? Faça isso, chegue mais cedo,
oriente as pessoas, auxilie as pessoas. No final, converse com essas pessoas, procure um visitante, cumprimente, pergunte de onde ele é, ok? Também depois conduza lá para o grill. Hoje, estou aguardando já há bastante tempo, né? E hoje nós teremos um grill muito especial, que hoje nós teremos um famoso pastel lá um pastel com uma receita especial, uma carne maravilhosa, né? E também vai ser um combo, né? Porque também vai ter o pastel doce. Então é o pastel salgado, mais o pastel doce, e mais uma bebida. Então vai ter um combo muito especial. E organize-se para isso, ok? Lembrando sempre, quando a gente está numa fila, por exemplo, lá no grill, ou no encontro, ou vários lugares, em que nós notamos que tem visitantes, a gente é acostumado a ficar um pouco mais de tempo. O visitante não. Então a gente dá a preferência para ele. Se você pegou um lanche e tem um visitante na fila, dê para ele. Ou se você percebe que tem um visitante atrás de você, passe ele para frente, ok? Trate ele bem, porque ele ainda está no lugar, ele está no momento de receber cuidado. E depois nós iremos ensiná-lo a ser como nós somos, ok? Então, assim como numa casa, né, quando tem visitas, a gente dá preferência, é questão de honra às visitas. E depois a gente começa a ensinar as visitas também a honrar, ok? Uns aos outros, em amor. Então, por favor, você está na fila do açaí, deixa o visitante ir à frente. Você está na fila para comprar o combo, coloque o visitante, vai lá, já instrui ele, ó, vem aqui, por favor, já faz o procedimento aqui, ok? Aí, já acomode ele em uma mesa, por favor, que não sejamos nós todos sentados e o visitante de pé procurando uma cadeira. Isso é uma questão de bom senso, tá? Então, todos nós somos responsáveis. Eu peço hoje um cuidado ainda maior e uma atenção ainda maior da liderança. Lembrando dos irmãos responsáveis, lembrando, são bastante pessoas. Organize, busque cadeiras, lá fora também. Vamos lá, você pai, cuide das crianças, oriente as crianças, ok? Não deixe aquela correria, aquele banzé. Embora criança, eu já falei para você, criança aprende a gatinhar, correr e vai aprender a andar lá com 6, 7 anos de idade, né? Então a primeira coisa da criança, ela corre antes de andar, né? Então assim, a gente precisa organizar isso para não ficar inconveniente. Às vezes as pessoas conversando, uma criança pisando nos pés da pessoa, né, empurrando, porque criança não se atenta a isso. E a gente é responsável. Então tem um espaço ali de recreação ali na parte de trás. Outra coisa, você pai, esteja atento aos seus filhos, ok? No garden tem um laguinho, é perigoso. Então, ali eu peço que adultos fiquem ali pelo lado, sempre atentos às crianças. Qualquer lugar é perigoso para a criança, né? Então, os pais, eu peço que fiquem atentos a esse momento pós-culto também, ok? Eu acredito que posso contar com a sua colaboração nessa família responsável, redentiva, amém? Que expressa Cristo. E mais uma vez, pedir também para os líderes ativar os irmãos, o cuidado, lá no grill, lá fora, lá atrás do Vitra, na frente, o portão, os irmãos do portão, hoje também, sempre o cuidado ali, atenção, quando é muita gente, não deixe celular espalhado, não coloque, irmão, por favor, ali as mochilas não é para ficar em cima do sofá, nem na sua casa fica, ao menos não deveria, né? O sofá está livre para as pessoas sentarem. Então você coloca numa mesa, organize, deixe dentro do carro, alguma coisa assim. Mas não vamos encher o hall de entrada de mochila que as pessoas não têm onde sentar. Questão de bom senso. Outra coisa, cuidado, a gente muitas vezes é muito inocente, mas tem pessoas de tudo quanto é tipo. Pecado não tem nível social, viu? Pecado não tem idade. Não respeita idade, nem nível social, nada. Pecado é pecado, natureza pecaminosa. Eu vejo, às vezes, celular, vejo bolsa espalhada, deixada assim. Não estou dizendo que a gente precisa viver num medo desesperador, mas também a gente não pode ser inocente. A gente recebe pessoas de tudo quanto é tipo, ok? E pecado é pecado,
ok? Então, eu peço para que você cuide dos seus pertences, cuide dos pertences dos seus filhos, ok? Porque depois some alguma coisa, é capaz de alguém reclamar da igreja ainda. Eu já estou avisando você aqui. É espaço público. As pessoas vêm, que a gente não conhece, ok? Então, eu oriento você a redobrar esse cuidado, né, com seus filhos, e cada um precisa ser responsável pelas coisas que levou. E pela segurança disso também. Guardar. Não deixe coisas espalhadas pelo prédio. Deixa um celular em cima do negócio, deixa o celular em cima de uma cadeira, deixa o celular lá em cima de uma mesa. Eu vou pegar depois. Tenha cuidado nisso, ok? Ali no hall de entrada também, quando as pessoas estiverem chegando, a gente vai abrir as portas hoje um pouquinho mais cedo. E aí, vai lá, coloque os visitantes, né? Coloque os visitantes ali na frente também. Você hoje senta um pouquinho mais atrás, deixa os visitantes sentar um pouquinho mais à frente, ok? Dê o seu lugar, organize, porque senão a gente vai lá, os visitantes que se explodem, ficam lá atrás, até em pé, assim, tentando enxergar alguma coisa, né? É bom senso, tá? Então, chamando você a essa responsabilidade e lembrando, essa é uma noite de nós orarmos por essas pessoas, ok? É uma celebração. Também dou ênfase a mais uma questão. Hoje é um especial do Dia das Mães, mas o centro de tudo é Cristo, ok? Não é um culto às mães, né? Não, é o culto, é uma celebração. E nós falamos sobre o amor de Cristo Jesus, transbordado em forma de gente, né? E aí Deus deu virtudes para pai, para mãe, e essas virtudes demonstram o cuidado de Deus para conosco. E a gente precisa aprender com isso. Amém? Então, o centro de tudo é Cristo. Então, iremos lá para transbordar o amor de Cristo, louvar o Senhor e relacionar. Sobretudo, mais uma vez, no final da reunião, ore com pessoas, estabeleça conexões com pessoas, pregue o Evangelho. As pessoas já estão perto de nós. Estabeleça conexões, fale de coisas que edificam a vida da pessoa, acolha, ok? Então, porque muitos têm sido salvos, ok? Estamos em tempo de poderosa salvação. Amém? Graça e paz mais uma vez. Boa tarde para você. Até logo mais à noite. Lembrando também, referente às datas. Verdade. Ok. Queridos, olha só. As datas do Enem. As inscrições para o Enem iniciam agora dia 26/5, tá? Faltam 9 dias aí. Ou melhor, faltam 12 dias. E finalizam dia 6 de junho. O período de solicitação para isenção da inscrição já passou, mas o valor aí da inscrição do Enem é R$ 85, ok? As provas vão ocorrer dia 9 de novembro e 16 de novembro, tá? Então, você já faça a sua inscrição para o Enem a partir do dia 26, tá? Nós vamos falar mais uma vez aqui, utilidade pública, né? Essa informação aqui. Lembrando também que o Enem, se não me trai a memória, o Enem serve também para... a nota do Enem serve também para a conclusão do ensino médio. Alguém pode me confirmar isso? Parece que é isso, né? A nota do Enem também serve para a conclusão do ensino médio, ok? Então, você que não concluiu ainda, inscreva-se, faça o Enem e pode que com essa nota você consiga concluir o ensino médio. Tá bem? Essa informação que pode ser muito útil aí para você. Certo? Boa tarde para você. Lembrando, encontro, inscreva-se para o encontro. Irmãos, por favor, não deixe o que já aconteceu de sexta-feira voluntários se inscrevendo para o encontro. Não dá. A gente fecha tudo já na quinta-feira. Ok? Aí você vai ficar de fora, você vai ficar chateado, e não tem como, porque a gente já larga o link antecipadamente para que você possa fazer a sua inscrição. Inscrição de encontrista também, ok? Acompanhe, GC precisa enviar encontrista, você precisa levar seus amigos, ok? Então, lembrando que o nosso convite existe guerras espirituais para tentar travar, impedir que pessoas tenham um encontro genuíno com o amor de Deus.
Então, não olhemos para isso de forma natural. Uma atenção redobrada. Ore pelos seus encontristas, pelos seus convidados, ok? E lembrando que o encontro é uma ferramenta, mas a responsabilidade de cuidar, apacentar e gerar é nossa. Amém? Como povo que gera, como gente que gera gente. Amém? Nos vemos logo mais. Graça e paz, querido. Grato por você estar aqui. E estamos aí, deixa eu só confirmar. Confirmando aqui. Confirmando 70 aí. Vamos lá. 73%. Oséias. Deixa eu ver aqui. 70 aí. Atualizar. Ok. Estamos aí em 73% nossa leitura bíblica concluída. Ok? Já temos 73% concluído. Ok? Então, logo, reta final aí. Estamos entrando no Novo Testamento. Tá bom? Fique bem. Até logo mais. Graças a Deus.